Se você tem dificuldade de ter autodisciplina, clica no like e vem ver o vídeo. A gente não costuma deixar de fazer as coisas que são importantes pra gente porque a gente é uma pessoa ruim. Em geral, a gente acaba procrastinando ou adiando alguma tarefa, alguma coisa que a gente tem pra fazer, porque é mais fácil. Ficar na cama e dormir mais 30 minutinhos é muito mais fácil do que simplesmente você levantar mais cedo pra poder fazer exercício, por exemplo. E é sempre mais fácil deixar a louça suja na pia depois que a gente almoça do que depois que a gente almoçar, levantar pra lavar a louça. E a questão é que a gente precisa se esforçar pra conseguir sair dessa inércia, dessa facilidade, entre aspas, que o nosso corpo tende a deixar a gente. Porque é mais fácil. Daí você tá se perguntando, tá, mas como é que eu faço isso? Então nesse vídeo aqui eu vou te dar 5 dicas pra você conseguir levantar o bumbum da cadeira e fazer o que você tem que fazer. A primeira delas é tenha um objetivo. Eu gosto de lembrar disso porque, em geral, quando a gente precisa ter autodisciplina, ou seja, quando a gente precisa se esforçar pra levantar pra fazer alguma coisa, normalmente é alguma coisa que a gente não se diverte tanto fazendo, não é mesmo? Porque se fosse fácil de fazer, você simplesmente levantava e ia. Por isso, para conseguir ter autodisciplina, você precisa saber o porquê você tá fazendo aquilo. Qual que é o objetivo final? Qual que é a mudança que aquilo que você tem que levantar para fazer, que você precisa ter autodisciplina para fazer, como isso vai impactar na sua vida? Qual que é o resultado final que você tá buscando? E aí tem uma infinidade de exemplos. Eu posso voltar pro exercício, a gente quer ter um corpo mais saudável, de repente você quer ganhar massa muscular, quer emagrecer um pouco, então o objetivo final é esse. E o caminho, o processo, requer que você tenha consistência e autodisciplina para poder fazer exercício todos os dias. Ou para manter a sua casa organizada, você precisa lembrar de colocar as coisas de volta na casinha delas. Se a gente não sabe qual que é o objetivo final, o porquê que a gente tem que fazer aquilo, porquê que a gente tem que ter consistência naquilo, é muito mais fácil de você desistir a longo prazo. Então, por exemplo, na primeira semana você vai lá e faz, nossa, eu tô mó animada, eu tô fazendo e tal, mas no fundo eu não gosto de fazer isso, no fundo eu não tenho um objetivo final claro pra mim. E aí depois de uma semana, 15 dias, eu começo a dar desculpa pra deixar de fazer. E aí fica muito difícil você conseguir ter consistência e continuar fazendo. E se cobrar uma autodisciplina sobre alguma coisa que você precisa fazer e que não tem um motivo claro pra você, é muito difícil. Segunda coisa que você precisa fazer aí, dizer não. Lembra que seu tempo é limitado? Então por isso você precisa cuidar bem dele. Você tem que entender que você consegue dar conta de um determinado número de tarefas. Isso é normal e varia de tarefa a tarefa. E varia dependendo da complexidade de cada uma das coisas que você tem pra fazer. Isso é fato. A questão é que quando você consegue dizer não, você consegue ter claro quais são as suas prioridades. Ou seja, quais são aquelas coisas que você precisa necessariamente fazer e que não podem ser adiadas e que não podem ser deixadas pra depois porque você não teve coragem de dizer não. Percebe a importância de saber dizer não quando você não tem tempo sobrando? E isso não quer dizer que você nunca vai poder parar pra ajudar alguém, ou seja, encaixar um tempinho ali pra poder fazer alguma coisa pelo outro e não necessariamente pra você. Não é isso que eu tô dizendo. A questão é que se você consegue ter noção daquilo que é importante, é mais fácil você ter autodisciplina pra poder botar a mão na massa naquilo que é importante e aprender a dizer não quando é necessário. E aí você pode dosar aqueles momentos em que você pode virar pro seu amiguinho e falar, tudo bem, eu posso te ajudar agora, posso abrir um horáriozinho aqui na minha agenda. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa legal. Terceiro ponto, na medida do possível, faça uma coisa de cada vez. Eu sei que tem alguns momentos na nossa vida que a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, senão não vai dar. Quem nunca passou por isso? Mas o importante dessa dica aqui é você ter consciência de que quando você consegue manter o foco em uma coisa de cada vez, uma tarefa de cada vez, você tende a ser mais produtivo e eficiente. Ou seja, lá no final a gente economiza tempo. Pode parecer que se você for uma pessoa multitarefa, você tá economizando tempo. Mas isso é um ledo engano. Por quê? Porque quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente acaba demorando mais para terminar essas coisas, porque a gente não consegue manter o foco. Então, ter consciência de que é importante fazer uma coisa de cada vez é um primeiro passo para você conseguir dar conta de tudo. E ter foco vai precisar também que você diminua a quantidade de possíveis distrações. Lembra, eu já falei até nesse outro vídeo aqui, vou deixar no card, como lidar com imprevistos. Acontecem com todo mundo e, em geral, não dá para prever, por isso são imprevistos. Mas tem muita coisa que a gente consegue prever. E saber prever e fazer um planejamento, aliado ao fato de que manter o foco em uma tarefa de cada vez te deixa mais produtivo, te deixa com a faca e o queijo na mão, entende? Tipo, pra você dar conta de tudo. E o importante aqui é que a gente seja
consistente. Ou seja, mantenha o foco na maior parte das coisas que você conseguir por dia. Se não deu pra manter o foco em todas as coisas nesse dia, tudo bem, amanhã vai ser um dia melhor. E aí você se esforça de novo. É treino, foco é treino. Quarto ponto, faça pausas. Você precisa lembrar que seu corpo é uma máquina muito potente, porém ela precisa de descanso, de pausas. E isso é fato, ninguém discute isso, ou não deveria discutir. Então, entre uma tarefa e outra que você estiver fazendo, lembra de separar um tempinho ali pra você dar uma respirada antes de mudar a chavinha do seu cérebro. Assim como fazer uma coisa de cada vez importa, ter momentos de pausa te ajuda a respirar fundo e seguir em frente mantendo a sua autodisciplina. Porque você consegue respirar entre uma tarefa e outra, você consegue dar uma descansada entre uma coisa e outra, e aí fica mais fácil de você manter o foco, manter a sua disciplina. E eu arrisco dizer que nada é mais importante do que cuidar de você para você conseguir manter o foco, para você conseguir manter a disciplina e consistência nas coisas que você precisa fazer. Quinta coisa, não deixe para depois. Eu já falei aqui sobre a regra dos 5 minutos, eu vou deixar o card aqui com o vídeo que eu falei sobre isso se você não viu. E se você já viu, assiste de novo porque é muito boa essa técnica. E eu vou usar ela aqui nessa dica. Lembra sempre, se uma coisa que você precisa fazer vai levar 5 minutos ou menos, faz agora, não adia. Não deixa pra depois. Eu amo muito essa regra dos 5 minutos, porque ela força a gente a parar de procrastinar. Muitas vezes a gente acaba falando, vou deixar pra depois, é rapidinho, depois eu faço. Depois eu faço, é rapidinho. Não, faço mais tarde, é rapidinho. E aí você vai acumulando um monte de pequenas coisas que são rapidinhas, depois você faz. E aí quando chega no final do dia, tem um montão de coisas pra fazer, e aí você acaba perdendo tempo ou tendo que direcionar seu tempo pra coisas que não são tão importantes e que simplesmente, se você tivesse feito na hora, você não tinha acumulado um monte de coisa chata pra fazer. Eu gosto muito de usar de exemplo quando a gente tira uma roupa do armário e a gente fica com preguiça de dobrar e guardar de novo. Ou até mesmo quando a gente fica com preguiça de guardar a louça seca. Você percebe que você vai ter que fazer isso uma hora ou outra. E se leva só 5 minutos, por que você tá adiando? Não vai tomar muito tempo do seu dia, não vai atrapalhar suas outras tarefas e você já se poupa, você já pensa no seu eu do futuro, entendeu? Pra mim, a autodisciplina é isso. É você saber por que você tá fazendo isso, por que essa coisa é importante pra você e encontrar técnicas pra você conseguir ser consistente e parar de procrastinar. E aqui a gente pode falar sobre várias coisas, pode ser sobre exercício, sobre arrumar a casa. A autodisciplina pode ser aplicada em qualquer parte da sua vida e tudo que é importante pra você merece que você se esforce para conseguir ser consistente e continuar fazendo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e compartilha com alguém que também tá precisando dessas dicas. Até o próximo vídeo, beijo!